Estamos de volta e o Jornal Brasil Central segue com as sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Goiânia. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. E hoje, o candidato a ser entrevistado é o professor Jerônimo, do PSB. Ele que é vice na chapa da candidata Adriana Corsi, do PT. O candidato terá 30 minutos para ser sabatinado, sendo que 1 minuto e meio será destinado às considerações finais. O tempo passa a valer a partir de agora. Bom dia, candidato, seja muito bem-vindo. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos os telespectadores do Jornal Brasil Central. Eu gostaria aqui de agradecer essa oportunidade que o Jornal Brasil Central está dando aos vice-candidatos, né? Para que eles possam aqui se apresentar e, logicamente, discutir, né, os pontos que a cidade está passando, quais são as ações, quais são os problemas que a cidade está passando. Com certeza, é porque quando você vai votar lá em outubro, você não vota só no candidato a prefeito, você vota na chapa. É por isso que a gente disponibiliza esse tempo para que você conheça, de fato, todos os candidatos que compõem essa chapa. Vamos contar para o pessoal de casa quem é Jerônimo Rodrigues, conhecido aí como professor Jerônimo. Bom, professor Jerônimo, ele é de Goiânia, nasceu na Vila Nova, e filhos de operários e lavadeira. Tá? Minha mãe é lavadeira, meu pai trabalhou no Dergo, era capoteiro, né? E fui criado na Vila Nova, sempre atento, né, a essa perspectiva do trabalho, do estudo. Eu comecei a lecionar com 17 anos, assim que eu iniciei o meu curso de licenciatura na Universidade Federal de Goiás. Me formei em Química. Depois disso, logo ingressei na Escola Técnica Federal de Goiás como professor, com 21 anos, né? E ali eu fiz minha carreira, né? Professor e sempre preocupado também com a gestão, a gestão da instituição, com, logicamente, foco nas políticas públicas, né? Em 88, eu me dirigi para a cidade de Jataí, onde morei lá 6 anos, para implantar a primeira unidade da Escola Técnica Federal, por entender que as políticas públicas de qualidade ela tem que estar aberta a todos, né? Eu me preocupava muito naquela época, eu um jovem, né, professor, todo dia chegava ônibus de várias cidades do interior, tá, levando alunos que trabalhavam o dia todo para ter um ensino de qualidade. Então, por isso que eu me dispus, né, a ir para Jataí. Logo depois eu retornei, né, e, consequentemente, fiz 2 pós-graduação lato sensu, uma em metodologia do ensino superior e a outra em gestão pública. Também tenho um curso de mestrado em engenharia de produção e sou doutor honoris causa em educação profissional. Essa é a vida acadêmica, né, do professor Jerônimo, e também posso dizer que ao longo dessa carreira de 38 anos, atuei na gestão em vários momentos, como coordenador, como diretor, pró-reitor e reitor por 8 anos, 2 mandatos. E, além disso, fui também presidente do Conselho Nacional dos Institutos Federais. Professor, como que é a história do senhor com a política, né? O senhor já se candidatou, já ocupou algum cargo político? Por que sair da vida acadêmica e agora a vida política? Bom, quando a gente fala de vida política, a gente tem que diferenciar. Tá? Então, sempre fui da vida política, mas mais a vida institucional, né? Porque quando você entra na instituição e vai participar da gestão, você é, obviamente, sabatinado, você participa de um processo eleitoral. Por exemplo, para ser reitor, eu participei de uma eleição, né? Essa eleição, o primeiro mandato foram 4 anos e depois uma próxima eleição no qual eu fui candidato único, né? Eu posso dizer que isso já é uma avaliação da gestão que nós realizamos ao longo dos primeiros 4 anos, né? No Conselho Nacional também dos Institutos Federais, logicamente é uma escolha, né? É uma eleição que se faz dentro do Conselho para fazer a gestão, e é uma gestão muito grande, que eu gostaria de destacar. São 38 institutos, 2 centros federais de educação tecnológica, Colégio Pedro II, envolvendo mais de 1,5 bilhão alunos, e também
100 mil servidores, né? Então, nós fizemos a gestão dessa instituição por vários momentos, como diretor, vice-presidente e presidente, né? Na vida política partidária já é um pouco diferente, né? Eu ingressei, o primeiro partido do qual fui filiado foi o PSB. Assim que eu me aposentei no final de 2021, nós fomos procurados por vários partidos. Decidi ir para o PSB e a nossa atuação é uma atuação bastante ativa. Hoje faço parte da direção nacional do PSB e fui candidato a deputado estadual em 2022. Por que, então, essa vida política partidária? Por que o senhor quer ser vice-prefeito de Goiânia? Bom, eu fui convidado a partir do nosso presidente Elias Vaz. A questão de ser vice-prefeito hoje em dia está com uma situação em Goiânia, né, uma preocupação do próprio eleitor, né? Dentro do PSB, nós tínhamos vários nomes. E nós viemos conversando, o Elias Vaz nos procurou há uns 90 dias, falou, olha, Jerônimo, seu nome está colocado para ser vice na chapa de Adriana Costa. Nós vamos fechar, tá, a parceria para vice, e logicamente vamos indicar o vice, e o seu nome está cotado. Por que o seu nome? Né? E essa fala do Elias Vaz. Em função de você ser um gestor público, tá? Essa foi a decisão do partido, da direção do partido, da indicação, e que foi muito bem aceita pela chapa, pela federação do PT, PV e PCdoB. Professor Jerônimo, na opinião do senhor, qual o principal problema que Goiânia enfrenta atualmente? Olha, Danusa, a gente tem que pensar que Goiânia tem vários problemas, tá? Nós temos que fazer um diagnóstico. Agora mesmo, no próprio programa, está falando a respeito da coleta, né? A coleta de lixo, né? Que está um desastre total na nossa cidade. Então, falta eficiência na gestão, tá? A gente tem que falar de eficiência. Então, administrar uma coisa pública é muito diferente de administrar algo que é privado, né? Porque você tem várias coisas concorrendo ao mesmo tempo para que a gente possa dar solução. Então, temos que fazer um diagnóstico. Nós não podemos focar somente em um ponto, tá? Esse é o principal, e deixar os demais, tá? O tempo ele corre, né? 4 anos é muito pouco, né? E muitas vezes as pessoas não fazem as coisas de forma integrada, né? Falar de lixo, a gente tem que falar de outras coisas, de educação, né? Nós temos que falar de novas tecnologias, né? Então, veja a questão do lixo, por exemplo. Temos que trabalhar com eficiência de gestão, nós temos que trabalhar com a participação cidadã e também falar de equipamentos, temos que falar de métodos inteligentes, ou seja, administrar uma cidade como Goiânia, assim como outra, nós temos que falar na perspectiva de termos uma cidade inteligente. Eu posso destacar nesse ponto, por exemplo, a questão da coleta de lixo. Por que ela não pode ser georreferenciada? Tá? Por que nós não podemos usar sensores, tanto nos pontos de coleta quanto também nos contêineres? Para você controlar, saber se a quantidade de lixo daquele container está adequada, já que você tem um custo para isso. A gente está falando de eficiência. Tá? E nós podemos verificar que recentemente, saiu no ranking de eficiência dos municípios, tá? Uma matéria na Folha de São Paulo, 3 de setembro agora, semana passada, e falando desses rankings de eficiência dos municípios. Goiânia não está bem. Muitas vezes a gente está comemorando, eu vou até saltar, o nosso IDEB, né? Primeiros colocados no IDEB. Mas quando você vai para o ranking de eficiência na gestão, é o que você está entregando para a comunidade, para a sociedade. E o custo que você está tendo, no Brasil, dos 5.570 municípios, foram avaliados em torno de 5.300. Goiânia está numa posição de número 4.683. E nós estamos comemorando o IDEB. Então, a gente tem que ter sempre uma referência melhor. Quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar no PISA. Como você resolver a questão de educação de Goiânia e do Brasil? Tá? Pensando sempre no indicador que é satisfatório. Vou dar mais um exemplo bem prático para isso. Eu que sou da educação, uma educação federal, geralmente quando sai o resultado do PISA, que é a nossa referência, o Brasil está em 61º, 2ª colocação. Mas se nós estratificarmos
os alunos da rede federal, a nossa posição é muito boa. Por exemplo, em leitura, a nossa posição no PISA, em 2000, vou pegar o resultado de 2016, que eu lembro aqui, segundo colocado, perdendo apenas para Singapura. Em ciências, 11º colocado. Então, precisa de valorização do servidor, precisa colocar equipamentos públicos, né? Equipamentos que possam atender a necessidade daqueles alunos e, consequentemente, concorrer com índices melhores. Vou trazer um ponto que o senhor trouxe para nós, a questão da coleta do lixo. A crise na Comurg, ela se estende há vários anos, não é de agora. Lá, eu não lembro se foi 2014, 2015, teve a denúncia de supersalários, que inclusive foi feita pelo Elias Vaz, contra uma gestão do PT, na época do Paulo Garcia, que já faleceu. Por que agora vai ser diferente? Houve essa união aí contra... O Elias Vaz denunciou o PT na época por conta de pagamentos de super salários na Comurg. Essa questão de corrupção na Comurg se estendeu aí por outras gestões, temos escândalos ainda na atual gestão. E temos aí agora um futuro para buscar uma solução definitiva, porque não é um problema de agora, é um problema que passa ano, entra a gestão, sai gestão e fica do mesmo jeito a coleta de lixo aqui em Goiânia, o goianiense sofrendo, né? Como que seria agora essa nova chapa aí do PSB com o PT, sendo que houve essa denúncia aí lá em 2015, se eu não me engano? Bom, Danusa, eu gostaria de falar de pessoas, né? O PT, logicamente, tem a Adriana Costa como a candidata a prefeito. E o PSDB, professor Jerônimo. A gente tem que analisar a vida dessas pessoas. Tá? A Adriana Costa, ela tem uma gestão, tá? E, logicamente, uma vida que não tem furos, que não tem nada para nós reclamarmos. Ela quer ser a prefeita, ela quer resolver. O professor Jerônimo, eu sempre trabalhei com os princípios básicos da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e eficiência. Durante os 8 anos que eu estive como reitor do Instituto Federal de Goiás, minhas contas todas foram aprovadas. Eu não estaria entrando numa situação dessa, né, para ter o meu nome manchado. Ou seja, você precisa dar transparência para que a comunidade possa acompanhar. Eu citei um exemplo agora, né? Quando está se comemorando aí primeiro lugar do IDEB, a posição é muito ruim da educação. Eu falo da saúde também. A posição de Goiânia está na posição de número 4.053. Tá? Então é isso que nós temos que discutir. Tá? Dar transparência para que a sociedade possa nos cobrar. Então, isso que aconteceu na Comurg, provavelmente falta de transparência. E aí, logicamente, o Ministério Público tem que ser parceiro nessa questão, a sociedade tem que ser parceiro para que a gente possa resolver. Se a gente for discutir essa polaridade, tá, nós não vamos encontrar solução para Goiânia, não vamos encontrar solução para o Brasil. Eu digo mais, o Brasil é signatário de uma agenda da ONU, COP30, lá de 2015. Nós tivemos aí um momento de pandemia que atrapalhou 2025. Tem um encontro lá em Belém do Pará. E como é que está a situação de Goiânia? Tá? Aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E ali você tem um que é cidades, comunidades sustentáveis. E resolvendo essa questão, você resolve a questão de pobreza, resolve a questão de água, resolve a questão de mobilidade. Quando eu disse a questão de georreferenciar, por exemplo, os containers e, logicamente, os pontos de coleta, esse georreferenciamento ele pode até ajudar na questão da mobilidade, porque você faz o controle para que esses carros de coleta não circulem em horário de pico. Então, precisa de organização. E as tecnologias, tá, elas estão aí para nos ajudar a gestão. Então, é nessa perspectiva que a gente coloca o nome, né, para essa parceria do PSB com a Adriana Costa. Professor Jerônimo, o senhor é da educação, né? Então, vamos falar de educação agora. Nos primeiros dias deste ano, a atual gestão enfrentou aí a greve dos profissionais administrativos da educação. Eles entraram num acordo com a prefeitura, mas a principal reivindicação, que é o plano de carreira, não foi aceito. E o sindicato já sinalizou que para o ano que vem é uma das primeiras pautas, ou seja, pode ser que quem assumir a prefeitura vai assumir aí junto uma greve novamente, né? Como avaliar
esses pedidos, como atender os pedidos dos servidores, mas também levar em consideração o caixa que a prefeitura tem, a realidade da prefeitura, sem prejudicar aí os alunos, sem prejudicar os pais, a população que esse ano foi prejudicada com mais de 20 dias aí de greve. Bom, uma característica do professor Jerônimo é a questão do diálogo. Diálogo, mas o diálogo para encontrar soluções. Eu posso dizer que durante a minha vida, sempre eu trabalhei nessa perspectiva e os meus parceiros, de uma certa forma, sempre nos colocou na condição para o diálogo. Vou citar um exemplo. Quando eu fui vice-presidente do Conselho Nacional, foi na época do impeachment. O governo, né, que entrou no lugar da nossa presidenta e, logicamente, eu, que era vice-presidente, que fazia o diálogo, né, com o ministro da Educação naquela época, não era o presidente. Né? Por quê? Porque da perspectiva de encontrar soluções. No governo Bolsonaro, vou citar mais um exemplo, né, eu fui escolhido para ser o presidente do CONIF, para fazer o debate, aonde a educação estava sendo atacada naquela época. Aí tivemos que discutir com vários ministros que se passaram, né, Vélez, Weintraub, Milton Ribeiro, para encontrar o quê? Não é só discutir e apontar, vamos encontrar soluções. Foi um governo que foi eleito pela comunidade. Da mesma forma, a discussão também que nós temos com os servidores da rede federal. Tá? Então, sempre a gente tratava isso com os sindicatos e aqui nós queremos fazer o mesmo. Né? Eu me disponho sempre e a Adriana Corsi disse que é prioridade a educação, é um dos motivos pelo qual foi escolhido. Tá? E nós somos o diálogo e vamos fazer esse diálogo, sentar na mesa, colocar essa questão da eficiência, novamente vou bater nessa questão da eficiência da gestão pública, ou seja, a Prefeitura de Goiânia está entregando, gastando muito e entregando pouco. Aonde que está a falha aqui? Aonde que nós podemos fazer ajuste? Quando eu falo gastando muito, você pode fazer economia para atender outras demandas. O que está apresentado, né, todo mundo apresentando a questão da falta de vagas no CIMEIs e tal, tem que ser resolvido. Educação é uma garantia básica, né, que nós temos que dar aos nossos jovens, às nossas crianças, né? E muitas vezes a gente utiliza aquilo que as crianças é o nosso futuro. Ela não, ela é um presente. Né? E aí a gente ouve muitas vezes também algumas propostas de outros candidatos, e aqui até mesmo eu assisti um programa aqui, né? O candidato falou que vai solucionar tudo e que crianças com 5 anos vai estar sabendo ler, escrever, tá? E bem de matemática, não é assim. Então estão apresentando soluções, de uma certa forma, que foge totalmente à pedagogia que nós conhecemos. Né? E, neste caso específico, a valorização do servidor é muito importante. Quando eu citei que, estratificando os alunos da rede federal, é porque o professor é valorizado, o servidor é valorizado, o aluno tem todos os profissionais que ele necessita para ter uma aprendizagem de qualidade e, logicamente, participar da construção, logicamente, da nossa cidade, tá? Do Brasil. Professor Jerônimo, a gente não pode fugir da questão da polarização política, né? Goiânia, nas últimas eleições, que escolheu aí o presidente, foi a eleição a capital que, proporcionalmente ao número de habitantes, mais deu voto para o candidato de direita, o candidato Jair Bolsonaro, do PL. Como reverter essa situação agora, sendo a Adriana Corsi uma candidata do PT ou uma candidata de esquerda? Como que está sendo esse período de campanha? Como que está sendo feito esse trabalho aqui na capital? Bom, Danusa, eu tenho andado muito com a Adriana e estou percebendo que essas eleições ela está totalmente diferente. A aceitação, muitas vezes, que a gente vê nas pessoas, o nome da Adriana é muito grande, tá? Desconsiderando essa questão partidária, tá? Que isso precisa acabar. Nós temos que falar de nome, de pessoas que têm a capacidade, têm um comprometimento para fazer a gestão de Goiânia. Tá? Então, vejo que está muito tranquilo, diferente das eleições passadas. Tá? Diferente, eu participei como candidato, né, pelo PSB, como a deputado estadual, estou vendo totalmente diferente. Então, e pelas próprias pesquisas, né? Se você vai consultar os eleitores, isso aí, grande parte dos eleitores, acima de 50%, acha que esse não é o fator principal, essa polarização entre os partidos e, consequentemente, vão votar fora desse leque.
O senhor falando aí de pesquisas, né? A gente tem divulgado aqui os resultados das pesquisas. Existe um empate técnico aí entre 3 candidatos aqui em Goiânia. Um deles é a Adriana Corse. A Adriana, que nas primeiras pesquisas ocupava aí a primeira posição sozinha. Depois o Vanderlan do PSD, que deu uma pequena crescida. O Sandro Mabel do União Brasil ultrapassou, mas levando a consideração de ponto para mais, para menos, né? Margem de erro das pesquisas, os 3 estão tecnicamente empatados. Como que vocês receberam esses números? Como que está sendo feito o trabalho para tentar despontar nas próximas pesquisas e até mesmo já sair vitorioso, talvez, no primeiro turno? Não, eu não acredito que esses resultados, ele é a leitura do momento, né? Praticamente as eleições na televisão, ela começou agora, né, dia 30. O trabalho, ele se intensifica, né, nas 2 últimas semanas. Nós temos também um quantitativo aí de eleitores, um percentual muito grande que não decidiu. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é as visitas mesmo, as caminhadas, reuniões com grupos de pessoas, né? E essas pessoas estão comprando ideias. No momento que sair às ruas, realmente, e está muito diferente, né, Danusa? Essa lógica, quando você vai fazer caminhada, a gente vê que mudou muito, né? Em ruas comerciais, geralmente tinha muita gente, hoje quase não tem ninguém. Então, a lógica é encontrar estratégia, encontrar as parcerias para que a gente possa chegar a esse eleitor e convencer o eleitor de que a proposta de Adriana Costa e o professor Jerônimo é a melhor proposta para a Goiânia. Vamos falar, então, de proposta, vamos falar de saúde. O senhor já até transcorreu um pouco a respeito desse assunto, mas a gente queria saber, de fato, quais as propostas para desafogar aí os CAIs de Goiânia lotados, pai e mãe que às vezes precisa de atendimento pediátrico, não encontra, reformas aí de CAIs, obras que estão paradas. Quais as propostas da chapa do senhor? Bom, uma das primeiras propostas que a Adriana coloca é a questão da construção do Hospital Municipal de Goiânia. Tá? Então, geralmente já estão discutindo como é que vai conseguir esse recurso. Isso é compromisso. Tá? Nós já temos um valor específico para a construção desse hospital, que é 300 milhões, uma conversa já com o governo federal, a garantia desses recursos, né? Agora, não é somente a construção em si, depois a manutenção que é difícil. Né? E aí a gente percebe, quando se fala de CAIs, as condições tem que ser reformado, tem que dar uma qualidade adequada para que a gente possa atender, né, as pessoas que nos procuram. Agora, também temos que trabalhar na parte da saúde preventiva, tá? A questão da telemedicina. Então, isso vai desafogar um pouco. Ou seja, é aquilo que eu falo, nós temos que transformar a Goiânia realmente como uma cidade inteligente. Tá? E as coisas se cruzam, né? As coisas se melhoram, facilita. Você possibilita com que as pessoas, geralmente, que necessitam daquele serviço público de qualidade, ela seja atendida. Né? E não chegar, de uma certa forma, num posto de saúde e não ter um médico, né? Não ter uma condições adequadas, até mesmo de higiene, que a gente vê nesses casos, para atender uma pessoa que necessita de um tratamento de saúde. A proposta para o IMAS, que é o plano de saúde do servidor municipal? Olha, o IMAS, nós temos que fazer uma auditoria para ver a atual situação, né? E a partir daí nós podemos, né, de uma certa forma, temos que pagar, tem valores aí, 40 milhões se deve ao Hospital do Câncer, né? Isso tem que buscar recursos, né, para que a gente possa cumprir e que o servidor possa ter um atendimento adequado, né, daquele plano de saúde que todo mês é descontado em seu salário. Né? Então, o que realmente está acontecendo? A gente ouve falar de uma certa forma que existe um rombo ali, vamos usar esse termo, né? Um rombo ali no IMAS e que eles não conseguem atender, né, as necessidades do servidor. Tá? Então, para isso, precisa fazer um diagnóstico. Fica difícil a gente fazer propostas, né? A gente sabe que existe o problema, mas a proposta é um diagnóstico mais adequado para que a gente trabalhe com eficiência, né? A eficiência na gestão dos recursos públicos. Outro problema que Goiânia tem enfrentado é a questão do trânsito. O trânsito aqui na capital está cada vez mais caótico. Esse mês mesmo acabou o contrato da prefeitura com as empresas que fazem a gestão aí de radares, de lombadas eletrônicas. Foram muitos retirados, outros desligados. E o pior, pessoas morrendo quase todos os dias no trânsito aqui de Goiânia. Qual a proposta de solução para desafogar a nossa capital? Porque do jeito que está inviável.
Olha, o Danusa e telespectadores, é uma situação realmente crítica, né? E também não tem solução simplória, assim como eu já ouvi aqui, né? Propostas de, se resolve, vamos aumentar em um mês a velocidade em 30%, né? Ou vamos permitir com que as motocicletas andem na faixa de ônibus. Então, a gente tem que olhar a questão da ciência em si, né? Aí você também, juntamente com a liberação para andar nas faixas de ônibus, vamos fazer conversão livre à direita. Que bagunça que é essa? Entendeu? O princípio do trânsito é você fazer uma segregação. E para isso você tem que ter dimensões nas nossas vias que permita isso. Você vai em São Paulo, tem a via para motocicleta. Aí sim, está segregando, né? E não juntar para que possa acontecer. E aí a própria inteligência artificial tem condições de fazer um estudo adequado para a gente encontrar a solução. Tá? Você pode fazer simulações. Tá? E não fala, não, quando foi questionado a respeito dessa liberação, aí o candidato fala, não, nós temos que mudar a nossa cultura. Eu tive na Finlândia isso acontece. Não é assim. Nós estamos falando de situações totalmente diferentes, não é mudar a cultura. Como é que você vai mudar a cultura de uma capital como Helsinki, né, que eu conheço também, e conheço vários locais, para trazer para Goiânia? A dinâmica é outra. Então, eu acredito que as soluções só vão ser possíveis quando você partir, tá, para ferramentas inteligentes, tá? E até aí nós temos que focar muito nessa questão da inteligência artificial, tá? Nós vamos encontrar soluções, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, né, como eu falei da COP30, ela era de 2015 para 2030, já se passaram aí praticamente 10 anos. Qual foi a solução que nós encontramos até agora para resolver essa questão e estarmos num patamar melhor, tá? Então, é isso que nós temos que medir, tá? Sem isso, não vai haver possibilidade de nós encontrarmos soluções adequadas para resolver os problemas de Goiânia. Professor Jerônimo, vice-candidato na chapa da Adriana Corsi, vice-candidato a prefeito de Goiânia. Estamos caminhando para o final. Gostaria que o senhor falasse se existe proposta para o centro de Goiânia, porque ninguém quer morar no centro, o comércio está enfrentando uma baixa, as pessoas não estão indo fazer compra no centro. Enquanto isso, cresce o número de moradores de rua naquela região. Sim, nós temos, é uma das preocupações, né? Não só Goiânia, como os centros das capitais, geralmente têm essa tendência do abandono, mas nós temos alguns exemplos que se resolvem. O PSB, os governos do PSB, e eu posso citar aqui João Campos, em Pernambuco, tem muitas propostas, né, na perspectiva, modelos já testados que nós podemos apresentar para Goiânia também, né? E aí você percebe também uma perspectiva, a Adriana já falou isso em vários momentos, né? Esses prédios públicos são vários que estão deixados, estão abandonados, tá, dentro do patrimônio da União, para que a gente possa transformar em habitações sociais. Isso é um dos pontos, tá? Mas nós temos que ver também um atendimento mais humanizado para essas pessoas que estão em condições de rua, tá? Eu estive recentemente participando há 2 anos atrás, de uma ceia, né, que nós realizamos lá no Liceu para essas pessoas. E você vai conversar no dia 24 de dezembro, conversar com essas pessoas, cada um tem uma história diferente e que pode ser resgatada. Mas para isso tem que ter profissional adequado para que a gente possa resgatar essas pessoas, tirá-las da rua. Tá? Até mesmo que a prefeitura não pode tirar a força. Não, né? Pode tirar força, mas você pode incentivar, mostrar que ela é uma pessoa. E muitos desses aí têm condições, têm profissão, tá? Capacitar essas pessoas, dar condições mais dignas, tá? Para que ele possa retornar ao seio da família. Tem mais 30 segundos se o senhor quiser transcorrer sobre esse assunto, porque para entrar em outro eu acho pouco tempo. E 1 minuto e meio para as considerações finais. Perfeito. O nome tá ali, em relação ao centro de Goiânia, essa é a questão, né, que nós estamos colocando, né, de uma certa forma, e trabalhar também as parcerias públicas e privadas. A gente tem que chamar, movimentar aquele comércio ali, exato, muitas lojas fechadas. Então, é um centro histórico, vamos pegar assim, né? Goiânia, apesar de termos aí um pouco... 1 minuto e meio, candidato. Tá. Bom, eu gostaria de dirigir aos telespectadores, eleitores e eleitoras, tá? E dizer que no dia 6 de outubro, né, eu venho pedir o apoio, o voto a essa chapa, Adriana Corsi,
professor Jerônimo, né? Eu faço isso com bastante tranquilidade, porque nós estamos aqui pedindo voto para duas pessoas, dois gestores, duas pessoas públicas que não têm mancha na sua vida, né? Essa Adriana Costa já foi delegada titular dos adolescentes, crianças e adolescentes. Ela já teve também como delegada geral da Polícia Civil, tá? Deputada estadual por 2 mandatos, deputada federal. E o professor Jerônimo também tem uma vida, né, colocada para as políticas públicas, sempre trabalhando na área de educação, mas a educação, ela trabalha políticas públicas da mulher, como nós desenvolvemos, tem um programa nacional que é Mulheres 1000, de empoderamento feminino. Temos também outros, como o Viver Sem Limite, que é a perspectiva de trazer, é um programa também do governo federal, nós queremos trazer para Goiânia. Esse programa, de uma certa forma, vai atender as pessoas com necessidades, E aí, digite 1, digite 3, Adriana Costa, professor Jerônimo. Muito obrigado. Obrigada, professor Jerônimo Rodrigues, ele que é do PSB, ele que compõe a chapa de Adriana Costa, do PT, candidatos aí à Prefeitura de Goiânia. Muito obrigado pela participação. Danusa. Bom dia para o senhor. Bom dia também.